Olá, eu sou José Lucas, aluno do mestrado profissional de Educação Física do programa ProF. E hoje eu vim aqui para mostrar uma atividade solicitada aí para avaliação nacional sobre a temática Problemáticas da Educação Física, né? Essa é uma atividade de revisão do livro Desafios da Educação Física Escolar, Temáticas em Formação em Serviço no ProF, da professora Albuquerque e Delmasso, que será feita por meio da criação de um mapa mental. Então, esse livro, e as discussões tratadas nele giram em torno das problemáticas da educação física e dentro dos seus capítulos, ele traz aqui algumas problemáticas, que servem, como questões, a ser discutidas ao longo de todo o seu texto, Então, os principais temas geradores dentro desse livro relacionados às problemáticas da educação física, nós temos aqui os aspectos legais da educação física, o abandono do trabalho docente, questões de gênero na educação física escolar, ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer na educação física, afastamento e indisciplina e, por fim, nós temos aqui inquietações no tratamento com esporte. Então, essas são as 6 principais problemáticas abordadas ao longo do livro, que vamos ver agora detalhadamente uma a uma. Então, vamos iniciar aqui pelos aspectos legais da educação física. Esses aspectos legais, eles foram responsáveis aí, de certa forma, por tornar a educação física hoje um componente curricular obrigatório, Tudo isso, graças aos impactos, que essas leis, que esses aspectos legais, tiveram sobre a identidade, e a finalidade da educação física, principalmente dentro das escolas. Então, sim, esses aspectos legais foram importantes para a nossa área, porque eles ajudaram aí na construção da identidade da educação física, principalmente também relacionando aí a respeito da sua finalidade, da sua função dentro da escola. Então, para a gente falar desses aspectos legais, a gente tem que falar sobre as leis. E dentro do campo da educação física, as principais leis é a LDB, tanto a de 61, que foi a primeira, a de 71 e a de 96, que é a mais conhecida e discutida por todos, e a lei atual, que é a Lei 10.793 de 2023. Então, vamos iniciar aí pela primeira LDB, que foi de 1961. Essa LDB, ela já traz alguns avanços para a área, que a educação física ela passa a ser obrigatória nos cursos primários e para todos os alunos até 18 anos de idade. 10 anos depois, em 1971, a nova lei da LDB, ela deixa de fazer referência ao limite de idade, ou seja, ela não é mais obrigatória somente para alunos até 18 anos, Ela passa a ser obrigatória em todos os níveis de ensino, alcançando aí as universidades para a educação física. Isso foi um avanço, E só que essa LDB, apesar desses avanços, ela traz aí novas questões, como a questão da facultatividade, Ela torna a educação física facultativa para os alunos do turno noturno, que trabalhem mais de 6 horas, que tenham mais de 30 anos de idade, que prestem serviço militar ou que sejam fisicamente incapacitados. Olhando para esses 4 itens aqui, a gente percebe aí a força que o capitalismo tem, se impõe em relação à nossa disciplina, porque basicamente alunos trabalhadores,
eles não precisam fazer a prática da educação física, né? Mostrando aí, de certa forma, que a educação física ela trata apenas do fazer, né? Isso é algo que cansa o trabalhador e isso não pode. Em 1996, né, nós temos aqui uma mudança na LDB, né? Essa LDB ela representou uma mudança para a educação física, no sentido de fazer com que a educação física ela deixe de ser uma atividade e passe a ser um componente curricular, né? Isso é bom por quê? Porque esse componente curricular, né, faz com que a educação física ela passe a apresentar, né, um viés pedagógico, ela torna a educação física obrigatória em todo o ensino básico, mas traz alguns condicionantes, né, para isso. A educação física ela tem que integrar-se à proposta pedagógica da escola, ajustar-se às faixas etárias e principalmente ajustar-se às condições da população escolar. Então, isso é o que a LDB de 1996 traz. A lei atual, que é 10.793 de 2003, né, ela gera uma discussão, né, ao contrário do que todos pensavam, né, que seria uma lei que iria melhorar mais ainda a educação física. Ela traz essa discussão no sentido de fazer os professores questionarem se essa lei ela foi um avanço ou um retrocesso, né? Mas por que esse questionamento? Porque essa lei, né, ela amplia as possibilidades de dispensa nas aulas de educação física, né, deixando de ser facultativa apenas ao período noturno. Então agora não só o período noturno teria esse privilégio da facultatividade, ela passa agora a valer para qualquer um, né, que se enquadre nos critérios de facultatividade lá da LDB de 1971. E isso acaba gerando dentro da área, né, dentro do corpo docente, uma questão, né, relacionado, e aí, o que é facultativo afinal? Essa facultatividade é a aula de educação física ou é para a prática que se exerce na aula de educação física? E aí, o aluno ele vai se afastar da aula ou ele vai se afastar da prática que se exerce na aula? Então, esses, né, são os principais questionamentos, os principais pontos, né, levantados no capítulo desse livro que trata a respeito dos aspectos legais da educação física. Continuando, a gente vai aqui para esse próximo ponto, né, que fala a respeito do abandono do trabalho docente. Então vamos lá, o capítulo, né, do livro ele discute, né, ele traz na verdade 3 formas de atuação docente que ele chama, né, de práticas tradicionais, de desinvestimento pedagógico e de práticas inovadoras. Então essas são as 3 formas de atuação docentes, né, tratadas nesse capítulo. Em relação às práticas tradicionais, o que dá para destacar é que é uma prática, né, com perspectiva muito esportivizada, ou seja, há uma forte influência do esporte no sistema educacional, né, onde as aulas elas são usadas geralmente para preparar as equipes para as competições, né, e principalmente são aulas, né, voltadas, orientadas para aqueles alunos mais habilidosos que por tabela, né, acabam excluindo a maioria dos alunos, já que o esporte ele é um conteúdo, né, que se não bem conduzido vai privilegiar aqueles mais habilidosos, e a gente sabe que dentro de uma turma numerosa de 40 alunos a gente tem um percentual muito baixo aí de alunos altamente habilidosos nas práticas esportivas.
né? E dessa forma, por ser uma aula nesse estilo, nesse modelo, ela acaba não dando aí as mesmas oportunidades para meninos e meninas, né? O que estimula aí um questionamento a respeito aí do tratamento dado para as meninas e meninas, né? E principalmente em relação aí à equidade de gênero, né? Dá para fazer uma discussão boa em relação a isso. Já no modelo, né, na forma de atuação, né, chamada de desinvestimento pedagógico, né, a gente percebe que a atuação do professor ela não apresenta grandes pretensões, né, com a sua prática. São aulas onde o professor ele busca ocupar os alunos com alguma atividade, e a educação física tem um caráter recreativo ao invés de pedagógico. Então a gente percebe aí que nesse modelo de atuação o professor ele está em segundo plano, né? O aluno ele tem mais iniciativa, ele é quem escolhe, né, o que quer ver naquela aula, como quer ver, que material vai utilizar, e o professor ele meio que está ali como um espectador de todo o processo. Então ele literalmente está contribuindo para o desinvestimento pedagógico, tanto que Suraya, né, também chama esse modelo de rola-bola. E por último, né, das últimas atuações a ser abordada, nós temos aqui as práticas inovadoras, né? E aí aqui a gente percebe uma transformação da área, né, como um espaço de abertura. Então a educação física está se transformando e isso é um espaço de abertura para o crescimento da área, né? Só que ainda, né, há uma certa insegurança, né? Essa nova mudança, essa nova roupagem, essa nova atuação da educação física oferece aí uma certa insegurança no sentido de que as alternativas para essa nova educação física não são muito claras, né? Sabe-se o que não se deve fazer nas aulas, mas ainda não tem certeza do que deve ser feito, né? Uma das certezas é a crítica ao modelo tradicional, ao uso do esporte exagerado nas aulas, né? E que precisa se valorizar a diversidade, a inclusão e o pensamento sobre a prática. Então, com isso, a gente finaliza aí, né, esse conteúdo, esse capítulo, na verdade, do livro. Seguindo aí, nós temos como próxima temática, como próxima problemática da educação física, a questão do ensinar a fazer e do ensinar sobre o fazer na educação física. Aqui, né, a gente percebe que a educação física ela tem uma dupla característica, ou seja, diferente das outras disciplinas, né, a educação física ela tem um realizar corporal e um saber sobre esse realizar corporal. Ou seja, nós temos aí um conteúdo, uma parte voltada para o saber fazer e uma parte voltada para o saber sobre o fazer, né? Isso é um diferencial importante para a educação física. E para falar desse diferencial, né, a gente tem que discutir aqui dois modelos de aula, retomando aí ao ponto anterior, né, do abordado, que aqui é um modelo tradicional e os movimentos renovadores. A gente vai perceber ao longo da apresentação dessa atividade que as temáticas geradoras aqui elas não se encontram isoladas uma das outras, mas elas, muito pelo contrário, elas conversam entre si, elas estão interligadas, elas se conectam. E a prova está aqui, que a gente novamente vai falar do modelo tradicional, né, e dos movimentos renovadores. Em relação ao modelo tradicional, né, é um modelo que recebeu muitas críticas. Essas críticas elas são mais por conta de priorizar exclusivamente o saber fazer das práticas corporais, né, deixando de lado aí
os saberes conceituais e atitudinais, né? É importante que haja aí uma complementação dos saberes, que o saber fazer não esteja isolado, mas que esteja se comunicando, que esteja junto do saber sobre, do saber ser, né? E uma das críticas também relacionada a esse modelo de ensino é o fato, né, das aulas serem focadas no esporte. Então o modelo tradicional ele foca muito no esporte e acaba sendo uma aula, né, mais de cunho recreativo, uma aula alienante, onde o aluno ele não vai pensar, porque ele só precisa fazer, né, uma aula onde os alunos eles são selecionados, né, por suas habilidades, então somente os mais aptos são escolhidos, enquanto que aqueles que são menos aptos eles são ignorados. Já o modelo renovador, os movimentos renovadores, na verdade, né, eles priorizam o conhecimento sobre o fazer na educação física. Então aqui não é somente o saber fazer, mas o saber sobre, é você pensar, é você questionar, é você situar aquele conteúdo dentro da sua realidade, como você pode moldá-lo e como ele pode impactar na sua vida. Então essas mudanças, né, elevaram a educação física à condição de disciplina escolar. Porque agora a educação física ela tem um corpo de conhecimento, né, a ser trabalhado, a ser discutido com os alunos. E a educação física, dentro dos movimentos renovadores, né, ela não busca propor que a educação física na escola se transforme em um discurso sobre a cultura corporal, né, mas que seja, né, prioritariamente uma ação pedagógica com ela. E para que isso aconteça, né, é necessário ficar atento, né, para que não haja uma separação. Uma separação de quê? Uma separação entre o que se ensina sobre o fazer e o fazer nas aulas de educação física. Que as aulas teóricas elas não sejam, né, afastadas das aulas práticas, para que tenha um diálogo entre teoria e prática, para que o aluno ele veja uma coisa em sala de aula e quando ele vai para a quadra ele não vá ver uma coisa completamente diferente, como se fosse uma outra aula à parte, mas que ambas as aulas elas possam se complementar e dessa forma, né, a educação física ela tem um significado para o aluno. Então esses são os principais pontos, né, levantados dentro desse tema gerador, ensinar a fazer e ensinar sobre fazer na educação física. Continuando, passando para o próximo tema gerador, nós temos aqui, né, a problemática que eles trazem, que o livro traz, que é chamado de, que trata, na verdade, basicamente, sobre o afastamento e a indisciplina nas aulas de educação física. Para falar de afastamento e indisciplina, a gente precisa entender que as questões do afastamento nas aulas, né, são múltiplas as questões, ou seja, o afastamento, uma das principais razões do afastamento, né, estão relacionados aos aspectos legais que regulam a educação física. Aí aqui a gente já volta lá para o primeiro ponto tratado aqui na atividade. Então, lembrando que todos os pontos, todos os sistemas geradores estão conectados e a gente constantemente está percebendo isso. Então, aos aspectos legais, em relação às questões da facultatividade, né, contribuem muito para o afastamento das aulas de educação física. Outro ponto que contribui para esse afastamento são as aulas no contraturno, né? Quando a aula de educação física é diferente, o horário da aula de educação física não está dentro da grade, isso impossibilita, né, que muitos alunos que estudam, que dependem de transporte escolar, eles possam retornar à escola em outro horário. Então, ter a aula de educação física dentro do horário da grade, isso é muito importante. Só que o principal ponto, né, que o texto traz a respeito desse afastamento está relacionado à forma como o componente é desenvolvido dentro das aulas.
E isso nos leva, né, a pensar em 2 pontos, né? Que há uma repetição dos conteúdos ao longo de toda a educação básica e que o insucesso, né, e a exclusão de uma parte dos alunos contribui, né, para que esse afastamento ele continuamente esteja aumentando dentro das aulas de educação física. Então, em relação à repetição dos conteúdos ao longo da educação física, ao longo da educação básica, a gente percebe que o esporte, né, ele é quase como conteúdo exclusivo dentro de toda a educação básica, e essa falta de diversidade dos conteúdos, por não contemplar todos os gostos, né, acaba afetando aí, afastando aí muitos alunos, principalmente aqueles alunos que não têm tantas habilidades dentro do componente esporte, né, e acabam aí por não participar, por acharem desinteressante essa aula, que é quase que repetitiva ao longo de toda a educação básica. E esse esporte, né, por se tratar de esporte de rendimento dentro da escola, onde a gente tem aí o esporte na escola e não o esporte da escola, isso acaba fazendo com que muitos alunos eles tenham insucesso em sua prática. E esse insucesso, né, faz com que os alunos eles tenham medo de se expor, né? Principalmente por haver uma diferença aí de participação entre meninos e meninas, onde temos mais meninos participando do que meninas. Os meninos eles são mais rápidos, mais altos, mais fortes, porque culturalmente eles foram instigados a isso, e as meninas elas têm menos sucesso nas aulas de educação física, e isso faz com que na prática, durante a prática, elas se exponham, né? Exponham as suas dificuldades, exponham os seus medos, exponham as suas fragilidades. Então, a não participação é uma forma de proteção para essas pessoas e isso acaba afastando elas das aulas de educação física. Em relação à indisciplina nas aulas de educação física, o texto ele traz 2 visões, né, que explica a indisciplina. Uma visão do professor e uma visão do aluno. Para o professor, né, a indisciplina ela é um problema individual. O aluno ele é indisciplinado porque é da índole dele, porque a família não educou ele para que ele fosse educado, e que é da cultura jovem, né, ser rebelde, ser do contra. Já os alunos, eles dão outros motivos para justificarem a indisciplina deles nas escolas, estando aí entre as principais, né? A escola como a causa do problema, ou seja, a escola não é atuante, ela não é interessante para o aluno, né? As aulas são desinteressantes, os professores são desinteressados e até mesmo casos de bullying. Então, para os alunos, né, esses são os principais motivos que justificam a sua indisciplina, né, dentro da sala de aula, dentro da aula de educação física em si. Com isso, a gente finaliza mais esse tema gerador, né, afastamento e indisciplina nas aulas de educação física, e a gente passa aí a falar um pouquinho, né, a respeito de outro tema gerador muito importante, né, que configura-se aí como uma das maiores problemáticas da educação física, que são as inquietações no tratamento com esporte. A gente percebe aí que o esporte ele é constantemente citado em todos os temas geradores, né, dentro das problemáticas da educação física. Então, vamos lá. Dentro das inquietações no tratamento com esporte, o que a gente pode observar ao longo, né, das discussões dos demais temas é o esporte como o conteúdo mais predominante nas aulas de educação física. Então isso foi o que ficou, né, o esporte consolidado como conteúdo da educação física hegemônico das aulas de educação física, e isso, né, nos faz abordar 2 modelos, né, que é o modelo esportivista
e o modelo das abordagens pedagógicas renovadoras. Então, de que forma esses dois modelos eles vão tratar com o esporte, né? O modelo esportivista, né? O esporte ele passou a receber uma maior atenção na aula de educação física, sendo quase que sinônimo de educação física o esporte, né? Esse ensino do esporte ele se concentrava, né, nos movimentos e gestos técnicos das modalidades esportivas, e isso não foi bom, porque dentro da sala de aula a gente tem que lembrar que nós temos alunos e não atletas, né? Esse esporte ele era direcionado exclusivamente para a experimentação, ou seja, o saber fazer, descontextualizado de qualquer outra dimensão do conhecimento, ou seja, não havendo preocupação nenhuma com a contextualização da prática, ou seja, o aluno ele não precisava saber por que ele estava fazendo aquilo, ele só precisava saber fazer aquilo da melhor forma possível, né? E essa carga excessiva destinada ao esporte fez com que a escola, as aulas de educação física, mais especificamente, sofresse com a falta de pluralidade dos esportes abordados em sala. Ou seja, houve aqui, né, uma hegemonia aí do quarteto fantástico, que é o basquete, o hand, o vôlei e o futsal. E essa carga horária excessiva, né, destinada aos esportes, tinha uma justificativa, né? Que essa justificativa é que as aulas tinham que ser voltadas aí para a detecção de talentos esportivos aí para representar a nação, mais especificamente aí no período militar, período da ditadura militar. Falando agora das abordagens pedagógicas renovadoras, né? A gente tem que abordar aí alguns itens. Primeiro, né, que essa abordagem ela faz duras críticas sobre o esporte ser hegemônico nas aulas de educação física, né, e direciona o olhar com outro ponto, né? O olhar agora está para questões relacionadas à cultura. Então, o esporte não é visto somente em si, né? O esporte agora ele é visto de uma forma contextualizada. O esporte ele é visto de uma forma mais ampla, né? Que é onde aborda diversos aspectos. Só que essa nova visão para o esporte, né, fez com que surgissem alguns equívocos que precisam ser esclarecidos, né? O primeiro equívoco é de que houve uma crença, né, de que os críticos do esporte eles seriam contrários à sua implementação nas aulas de educação física. Muito pelo contrário, né? Os críticos do esporte eles criticam a forma como o esporte é abordado nas aulas de educação física, mas não pelo uso do esporte em si. Afinal, o esporte ele é um dos principais elementos da cultura corporal do movimento e a gente não pode negar isso aos nossos alunos, né? E o outro equívoco, né, é acreditar que os críticos do esporte eles seriam contra a técnica esportiva nas aulas de educação física. É claro que a técnica esportiva feita somente pelo fazer, né, onde prioriza-se um movimento perfeito, movimentos repetitivos, movimentos quebrados dentro aí do ensino da pedagogia analítica do movimento. Então isso é criticado, mas a partir do momento, né, que esse gesto técnico ele é trabalhado de uma forma mais ampla, de uma forma mais humana, de uma forma mais completa, então não é justificada essa crença aí. E por último, quando a gente fala de esporte contextualizado, a gente fala de um esporte, né, visto, trabalhado, conectado aí a diversos aspectos da nossa vida em sociedade, como a cultura, a economia, a política, a saúde, o gênero e a diversidade. Ou seja, o esporte ele não se encontra isolado, mas ele se comunica com todos os aspectos, né, da nossa sociedade. E por fim, né,
nós ainda temos aqui outra temática, outro tema gerador abordado, né, dentro do livro, e faz relação aí com questões de gênero na educação física escolar. Para falar, né, desse ponto, a gente precisa ter uma compreensão, né, uma compreensão do que vem a ser sexo, do que vem a ser gênero, do que vem a ser orientação sexual. Sexo tem a ver com a forma como nascemos, né, o masculino e o feminino, o aparelho reprodutor do homem e da mulher. Já o gênero não, né? O gênero ele é uma construção social e cultural do que é ser homem e do que é ser mulher. E a orientação sexual, por sua vez, né, ela refere-se a como cada um lida com seus desejos particulares. Sabendo disso, né, a gente vai ter aí mais respaldo, né, para fazer com que a educação física ela tenha um pouco mais de inclusão, ela trabalhe mais com a temática de inclusão. E para isso a gente precisa questionar o que é melhor, né? As aulas mistas ou as aulas separadas? Então, por que essa separação e para que essas aulas mistas, né? Essa separação ela se justifica, né? Ela, pelo fato, né, ela se apoia, na verdade, em aspectos biológicos, né, para os meninos serem biologicamente um pouco superiores às meninas, e que dessa forma, para que a aula tenha um desempenho melhor, é preciso separar os alunos, né? E essa separação, né, ela contribui para a construção cultural dos corpos masculinos e femininos. A gente sabe que o corpo masculino e feminino ele também é culturalmente construído, uma vez que os meninos eles têm mais liberdade para se movimentar, para fazer escolhas em relação a movimentos corporais, e as meninas não, elas são mais presas. E isso contribui, né, para a construção do corpo. Então, por isso que hoje os meninos eles têm uma vantagem em relação às meninas em termos biológicos, porque o corpo do menino ele é mais estimulado. Em relação às aulas mistas, né, elas são uma importante ferramenta, né, porque valoriza a inclusão e a diversidade. Ela faz com que a aula seja um ambiente, né, para se gerar discussões, para que os meninos tenham mais empatia, para que eles exerçam, estimulem e trabalhem outras competências socioemocionais que são importantíssimas aí para a sua vida em sociedade. Mas para que isso aconteça, a aula ela precisa que se crie situações, né, para promover a equidade e principalmente discussões em relação a essa equidade. Com isso, né, a gente termina, né, aqui a última problemática da educação física. Foram 6 problemáticas listadas e as 6 aqui discutidas. Então esse mapa mental aqui ele é um resumo, né, de todas as questões trabalhadas nesse livro. Espero que vocês tenham compreendido, né, a mensagem, tenham compreendido mais ou menos aqui o mapa mental, e desde já aí agradeço a todos vocês pelo tempo que vocês tiraram para contemplarem aí essa minha atividade. Obrigado e até a próxima.